cada jogo que passa no futebol, ele nos traz um novo ensinamento. Eu acho que o ensinamento que é ensinado nesse derby é: quem não faz, leva. E que às vezes o futebol pode não ser tão justo com quem jogou melhor, mas justo com quem aproveita as oportunidades. Senhoras e senhores, estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, um dia após Corinthians e Palmeiras, derby pelo Campeonato Paulista, se não me engano, a última rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Palmeiras não perdeu clássicos esse ano ainda, hein? Olha só que louco. E aqui venho trazer, como sempre, a minha opinião, né, do que aconteceu no jogo, que eu acho que ambos os times erraram, que eu acho que ambos os times acertaram. Então eu sempre venho aqui e peço para que você vá aqui rapidinho no vídeo e deixe seu like, que ajuda muito, e assim eu trago mais análises como essa. Então, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Deixou o like? Então vamos para análise do jogo. Vamos começar nas escalações que a gente geralmente começa. O Corinthians trouxe a escalação com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu eram os 4 defensores. Tinha no meio campo o Ranielli, o Matheus Pereira, o André e o Breno Bidon. E a dupla de ataque Yuri Memphis. Aquela tradicional formação do Corinthians, do Dorival Júnior, um 4-4-2, um losango. Em relação à última partida que eu analisei contra o Flamengo, né, na Supercopa do Brasil, a única mudança é a entrada do Matheus Pereira, que é um cara que ajuda mais na saída de bola e nessas qualidades de passe no lugar do Carrillo. O Palmeiras repete a escalação que foi usada contra o Vitória, que goleou o Vitória por 5-1 na última partida do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras foi muito bem, tá? Vai com Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo na dupla de zaga e Piquerez na lateral esquerda. Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Alan, com Vitor Roque e Flaco Lopes, mas lá na frente. O que o Corinthians mostrou desde o minuto inicial, que era que o Corinthians ia sufocar a saída de bola do Palmeiras com muita intensidade. Então, por muitos momentos, o Palmeiras até podia ter a posse, mas o Corinthians ia pressionar, ia forçar o erro para que a posse ficasse com o Corinthians. E muitas vezes o Palmeiras ia acabar fazendo bolas longas, né? Porque quando o Corinthians força o erro lá em cima do Palmeiras, a saída por baixo, que era a preferencial do Palmeiras, em toques curtos, acaba se tornando muitas vezes inviável. Então o Palmeiras insistentemente teve as bolas longas como uma tentativa de saída de bola que não deu muito certo. O Corinthians sempre pressionando, desde o minuto inicial até o último minuto do primeiro tempo, o Corinthians com muita intensidade nessa parte. Em relação à saída de bola, o Corinthians tinha o Ranielli e o Matheus Pereira descendo junto dos zagueiros. Então você tinha Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Ranielli e Matheus Pereira nessa saída de bola. E aí liberava os dois laterais, que eram Mateuzinho e Matheus Bidu, como alas. É uma coisa já normal do Corinthians, geralmente realmente o Ranielli é quem desce entre os zagueiros, agora o Matheus Pereira, quando tá no time, também desce. E qual que é o objetivo do Corinthians com isso? Com o Mateuzinho e com o Matheus Bidu, você vai dar profundidade, porque são caras que avançam e viram alas, e também amplitude, o que obrigatoriamente vai fazer o Palmeiras abrir a sua defesa para marcar esses caras que são muito importantes ofensivamente para o Corinthians. E também com a descida do Ranieri e do Matheus Pereira para ajudar Gustavo Henrique e Gabriel Paulista na saída de bola, você atrai a marcação do Palmeiras. Era atrair essa marcação-pressão para que gerasse um espaço. Aonde? Entre os zagueiros e as costas do volante, que era mais ou menos ali na região a partir do campo de ataque do Corinthians para frente, até a intermediária da área. Era mais ou menos essa região, porque você atraía os jogadores do Palmeiras e, consequentemente, isso atrairia os volantes, o que fazia com que os espaços nas costas fossem gerados. Esse era o objetivo do Corinthians. Em geral, teve momentos sim que o Corinthians teve boas oportunidades, mas quando enfrentava essa última linha do Palmeiras, quando chegava no último terço, é uma linha que, em geral, nessa partida foi muito sólida, tá? Gostei da atuação da dupla de zaga do Gustavo Gomes e do Murilo, principalmente acho que nesse primeiro tempo. Kelvin e Piquerez defensivamente fizeram o que deveriam fazer. Então, quando chegava no último terço, o Corinthians encontrava uma defesa difícil de furar, difícil de conseguir fazer com que o Palmeiras não bloqueasse os espaços. Mas, em geral, conseguia pressionar bem o Palmeiras, conseguia evitar que o Palmeiras tivesse saída de bola do jeito que quisesse, que eram sem as bolas longas. Em geral, atraía, ou pelo menos tentava. Essa era a vontade do Corinthians de atrair os jogadores do Corinthians, dos jogadores do Palmeiras para o campo de defesa do Corinthians. Em relação ao Palmeiras, isso foi um problema, tá? Porque na saída de bola, muitas vezes o Corinthians forçou o Palmeiras
a sair alçado com bolas longas. O Palmeiras, que muitas vezes até tentou manter esses passes rasteiros com passes curtos, mas com a forte pressão do Corinthians forçando o erro do Palmeiras, isso foi praticamente inviável. Então, o Palmeiras se viu muitas vezes tendo que ter bolas longas. Assim, não que o Palmeiras não tenha jogadores com qualidade nas bolas longas, como por exemplo o Marlon Freitas, mas muitas dessas vezes o espaço era praticamente nulo para os jogadores do Palmeiras para que conseguissem, pelo menos, ter espaço para conseguir alçar essas bolas. Agora, um jogador que foi muito importante para a equipe do Palmeiras, principalmente nesse primeiro tempo, até porque no segundo tempo foi substituído ali no início, foi o Vitor Roque, porque a bola pouco chegava para o Vitor Roque. Essas bolas longas não favorecem tanto o Vitor Roque, porque não é um jogador tão alto. O Flaco até pode ser favorecido para tentar ganhar numa casquinha, para tentar ganhar numa jogada aérea, mas o Vitor Roque não é tão alto quanto ele, então não favorece muito. Mas uma coisa que o Vitor Roque fez questão de fazer nesse jogo foi a todo tempo estar atento nessa segunda bola. Então a bola era disputada pelo alto, sobrava a bola, o Vitor Roque ia lá, mesmo que o Corinthians tivesse 3 opções de passe, o Vitor Roque ia lá, pressionava, tentava fazer essa roubada de bola, algumas vezes deu certo. E até que nos lances seguintes dessa roubada de bola ele ficava meio que sozinho, né? Porque era só ele lá no lançamento, ele tinha recuperado a bola, não tinha muito o que fazer. Mas ele mostrou essa garra, mostrou essa vontade a todo tempo, batalhando pela posse de bola, pela bola, até porque sabia que o Palmeiras dificilmente ia conseguir encaixar a saída de bola do jeito que gostaria. Então a gente viu muitas vezes também o Marlon Freitas descendo mais entre os zagueiros como 5, acho que justamente por esse motivo, né, de ter que ter as bolas longas, porque o Corinthians ia pressionar a todo momento, e aí o Vitor Roque a todo momento brigando. E uma preferência do Vitor Roque foi atacar as costas do Mateuzinho, né? Ou seja, atacar o lado direito da defesa do Corinthians, o lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Essa era a preferência. Então, se a gente viu o Vitor Roque roubando uma posse de bola, ele ia ser deslocado por aquele lado. Porque entre os dois laterais, os dois avançam muito, os dois viram alas, como eu falei. Mas o Mateuzinho geralmente é quem dá mais espaço nas costas. O Mateuzinho, pra mim, é defensivamente pior do que o Matheus Bidu. Geralmente ele deixa mais espaço nas costas mesmo. O que era, o que poderia ser perigoso pro Palmeiras, para justamente conseguir atacar aquele lado, que geralmente era o lado que ia estar com mais espaço para o Palmeiras aproveitar, ia estar com mais espaço para o Palmeiras atacar por ali. Então o Vitor Roque muitas vezes se deslocava, ganhava a bola, já se deslocava para lá, porque sabia que era a área onde ia ter mais espaço. As poucas vezes que o Palmeiras conseguiu ter a bola nesse primeiro tempo para atacar, encaixar um passe e atacar, era por aquele lado esquerdo, tá? A maioria, assim. O Vitor Roque poderia estar se deslocando, o Maurício, em alguns momentos, foi uma opção, o Piquerez muito bem marcado, mas tentava, não era uma opção. Então o Palmeiras preferia pelo lado esquerdo. Assim, a dependência é ruim, né? Porque você tem o Kelvin pelo lado direito, que é o cara que pode ajudar. O Alan, pouco participativo no primeiro tempo. A gente sabe que o Alan, não sei se a pronúncia é Alan ou Alan, mas a gente sabe que o Alan, quando ele pega na bola, ajuda o time do Palmeiras, circula, trabalha. E ele ficou só isolado pelo lado direito, enquanto o Palmeiras atacava incessantemente pelo lado esquerdo. Então, o Alan foi pouco participativo nesse primeiro tempo, que foi ruim na minha visão para a equipe do Palmeiras. E não tinha muitas alternativas, então era ter a bola em poucos momentos, Vitor Roque brigar por elas e jogar pelo lado esquerdo. Resultou em alguns escanteios laterais, umas poucas finalizações de perigo, mas nada muito além disso. E como eu falei, o Corinthians sempre fazendo bem essa marcação, inclusive Piquerez sendo muito bem marcado, o Piquerez é o cara que ataca pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras, óbvio, então ele poderia ser uma opção, mas muito bem marcado. O Andréas, que poderia ter ser um cara que, pela qualidade individual, poderia conseguir escapar e achar uma possibilidade do Palmeiras ter uma criação sem ser pelas bolas longas, mas Andreas Pereira nesse primeiro tempo muito bem marcado também, então o Corinthians tá fazendo um papel fundamental nisso. Aí aos 34 minutos do primeiro tempo tem o pênalti, né? O pênalti marcado para o Corinthians. Já sei que é sempre importante falar a minha opinião. A minha opinião é que Carlos Miguel, 2,04 m de altura, jogador mais alto do campo presente, né? Ele não poderia ter saído, né? Já é uma qualidade é, na verdade, não é uma qualidade do Carlos Miguel, já é uma característica ruim dele, essas saídas assim, em bolas paradas, principalmente cruzamentos e escanteios. Você vê que ele sai atrasado, ele em nenhum momento pega na bola e só acerta a cabeça do Gustavo Henrique. Então, para mim, sim, o pênalti foi bem marcado, porque saiu muito mal o Carlos Miguel e só acertou a cabeça do Gustavo Henrique, não tocou na bola. Para mim, pênalti, ok, foi bem marcado.
E aí tem aquele lance que o Andreas Pereira presta muita atenção, porque enquanto tá todo mundo discutindo, o Andreas Pereira vai lá naquele gramado da Neoquímica Arena, que é um bom gramado, tá? O jogo flui, é muito diferente do gramado da Neoquímica Arena, o jogo consegue melhorar o espetáculo, e aí o Andreas Pereira dá aquela passada de pé na marca do pênalti e o Memphis escorrega, né? O Corinthians troca o cobrador oficial, o Yuri Alberto tinha perdido 4 dos últimos 5 pênaltis que tinha batido, e aí vai para o Memphis escorrega e bate muito para fora. Já tinha deslocado o goleiro Carlos Miguel, mas acabou indo para fora. E voltando a falar sobre a marcação do Corinthians, gostei muito da atuação do Gustavo Henrique e do Gabriel Paulista, principalmente no primeiro tempo, tá? Uma baita dupla de zaga, que foi muito segura defensivamente, e que mesmo que Vitor Roque, na sua força física, brigando, tentando ganhar qualquer segunda bola, e o Flaco pulando, tentando ser uma opção na jogada aérea para essas bolas longas do Palmeiras, os dois se saíram muito bem e inibiu praticamente qualquer ação dessa dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. E o Palmeiras, no final do primeiro tempo, começou a ganhar um pouco de campo, ou seja, começou a ter um pouco mais de espaço para tentar atacar e para tentar trabalhar essa posse de bola, justamente quando aproveita o erro do Corinthians. Então, o Corinthians errava um passe, errava não sei o que, o Palmeiras já avançava um pouco mais no campo, já ganhava um pouco mais de espaço e uma oportunidade melhor, mas mesmo assim o Corinthians ainda conseguia se defender bem e era muito sólido. Mas era claro que as chances do Palmeiras iam ser em transições. No erro, jogar no erro do Corinthians, aplicar a transição e assim atacar e tentar uma oportunidade de gol. Aí acaba o primeiro tempo e eu quero trazer esse gráfico aqui do SofaScore, tá? É o seguinte, tem risquinhos aí. Quanto mais para cima e mais verde o risquinho tá, significa o volume de jogo do Corinthians. Não necessariamente chances criadas, mas o quanto o time ficou no campo do adversário, quanto o time teve a posse de bola, essas coisas que influenciam no volume de jogo. Quanto mais risquinhos para baixos e na cor roxa, é o volume de jogo que teve o Palmeiras. E essa linha na horizontal demarca o tempo. Então você vê que os riscos mais altos foram do Corinthians, né? Os riscos foram mais para cima e também foram muito mais verdes. Ou seja, esse gráfico significa mais ou menos que o Corinthians teve mais volume de jogo, teve mais ações ofensivas, teve mais posse de bola no campo adversário. Ou seja, o Corinthians estava com mais oportunidades, estava tentando e estava melhor no jogo no primeiro tempo. No início do segundo tempo, uma coisa que a gente pode notar é que o ritmo da partida diminuiu, né? A pressão do Corinthians em cima dos jogadores foi menos intensa, o Palmeiras tinha um pouco mais, ganhou um pouco mais de posse de bola em relação ao primeiro tempo e foi trocando mais passes mais lentamente. Isso não é nada de anormal, tá? Porque manter o nível físico que essas duas equipes mantiveram em mais 45 minutos é muito difícil. Só em 45 minutos é muito difícil. Então era normal que o ritmo diminua. Tá? Isso é humano, né? Nada normal. Mais ou menos lá para os 57 minutos do segundo tempo, ainda no início do segundo tempo, o Palmeiras teve uma melhora, tá? Subiu mais a sua pressão em cima dos jogadores do Corinthians para tentar inibir as criações do Corinthians, também forçar a jogar de um jeito que não gosta, ou seja, melhorou sem a bola e também teve um pouco mais da posse. Então o Palmeiras foi melhorando no jogo, além de que o Alan entrou no jogo. O Alan não ficou só preso ao lado direito, circulou mais, foi pro meio, foi receber essa bola na esquerda. E o Alan, quando é participativo, quando tem a posse de bola, ajuda, né, com a equipe do Palmeiras. Então o Palmeiras foi melhorando aos poucos o seu desempenho nesse início do segundo tempo. Aí tem uma substituição que eu não entendo, tá? Que foi a entrada do Luigi no lugar do Vitor Roque. Pelo menos não tinha entendido nesse início. Porque assim, o Luigi é um jogador que a torcida já vinha pegando no pé. O Vitor Roque é um jogador que vinha sendo basicamente a válvula de escape do Palmeiras, né? Porque quando o Palmeiras jogava lá pra cima, era ele que disputava todas as bolas. Quando o Palmeiras talvez não tivesse um momento tão de pressão lá em cima, o Vitor Roque era quem puxava esse movimento de pressionar em cima, para colocar esse garoto que já vinha sendo um pouco queimado e poderia ser mais queimado pela torcida. Então, assim, não foi questão física, pelo que a gente ficou sabendo, realmente. O Vitor Roque pareceu irritado no momento da substituição, então eu não tinha entendido. Para mim, não fazia sentido essa questão. Tirar um dos melhores jogadores do Palmeiras do jogo e tirar quem era o fôlego do time. E é mais ou menos no momento que o Corinthians começou a melhorar no segundo tempo, né? Começou a desempenhar no segundo tempo, porque era uma equipe que pressionava a equipe do Palmeiras, recuperava a posse de bola, acelerava a troca de passes e arriscava. Exigiu muito do goleiro Carlos Miguel no segundo tempo, muito mais defesas do que no primeiro tempo, e foi arriscando e gerando oportunidades. A equipe do Corinthians arriscou e teve melhores oportunidades no primeiro do que no segundo tempo.
E aí teve a substituição do Corinthians também, né? Que entrou o Matheus. Saiu o Matheus Pereira e entrou o Rodrigo Garro. Essa movimentação, para mim, foi a ideia do Dorival de que queria que o Corinthians tivesse mais a posse, porque viu que recuperava a bola e acelerava, e aí já conseguia gerar oportunidades. Então a ideia do Rodrigo Garro entrar é justamente o Corinthians que idealmente teria a posse da bola, e o Garro é um jogador que traz mais qualidade para você ter a posse. Por outro lado, sem a posse, para um jogador que ainda está voltando em termos físicos, poderia ser perigoso sim, porque o Matheus Pereira sem a bola tem a melhor competitividade, tem o melhor físico para correr o campo todo, enfim. Mas foi uma substituição do Dorival, entendendo que o Corinthians queria e teria como ideal ficar com a posse da bola. E aí o Luigi foi basicamente o cara para roubar a bola, né? Ele era o cara que com a velocidade atacava, roubava a bola e já em velocidade criaram uma jogada pro Palmeiras, né? Não necessariamente são camisa 10, mas era quem roubava essa bola, já partia em velocidade, buscando outros companheiros de equipe da equipe do Palmeiras. Se eu não me engano, foi ele que roubou a bola numa chance que beira o inacreditável, no qual o Mateuzinho conseguiu roubar a posse de bola, mas para mim o Luigi foi lento, assim, bem na hora do momento da finalização, acho que ele demorou para finalizar, então foi mais para mim um demérito do Luigi do que um mérito do Mateuzinho. Só que foi justamente no lance do gol, acho que por volta dos 80 minutos do segundo tempo, que é quando o Luigi rouba a bola, o Maurício recebe com muito espaço e consegue só tocar para Flaco Lopes empurrar para o fundo da rede. E aí o Palmeiras faz o gol do jeito que atacou preferencialmente em todo o jogo, né? Viu que a condição para atacar e para tentar fazer gol era esperar um erro de passe ou forçar o erro de passe na saída de bola do Corinthians, com isso atacar pela transição com velocidade e tentar, nesse ataque de velocidade, gerar espaços para que a equipe faça o gol. Foi basicamente isso que aconteceu no gol. O Luigi forçou o erro de passe, roubou a posse de bola, o Maurício recebe com muita liberdade, com muito espaço, e o Flaco Lopes só chega para empurrar para o fundo da rede. Flaco Lopes, que nesse início de ano, principalmente sem o Vitor Roque, mas em geral, e principalmente estatisticamente, é o protagonista da equipe do Palmeiras, né? São 8 jogos desse ano, 3 gols marcados, 4 assistências concedidas, ou seja, 8 jogos, 7 participações ao gol. É um cara que vem sendo bem importante para a equipe do Palmeiras. Então, o que a gente pode tirar de resumo é que, sim, eu acho que o Corinthians foi melhor no jogo, tá? Mas o Corinthians não conseguiu aproveitar as oportunidades, porque no primeiro tempo era muito difícil de romper a defesa sólida do Palmeiras, e no segundo tempo, pressionava, recuperava, acelerava e finalizava, mas o Carlos Miguel sempre estava lá para fazer boas defesas, além de algumas finalizações que poderiam ter sido melhores. E, em geral, também, o Breno Bidon precisa ser um pouco mais participativo durante a partida inteira, tá? Porque quando ele é participativo com a bola, o jogo todo, o Corinthians cria, o Corinthians acelera, então, assim, o Breno Bidon precisa ser um pouco mais participativo durante o jogo todo. Tem momentos em que, é claro, tem a questão do cansaço físico, mas o Corinthians necessita do Breno Bidon ativo durante todos os 90 minutos. Em geral, para mim, o Palmeiras não jogou bem. Definitivamente não foi melhor do que o Corinthians, porque o Corinthians conseguiu bloquear a saída de bola do Palmeiras, que teve como solução, que não foi uma solução, só jogar por bola longa, né? Não conseguiu ter o poder de criação, e aí se viu numa condição que era: vou ter que forçar o erro de passe, muitas vezes no meu próprio campo de defesa, para conseguir atacar pelas transições com velocidade, os espaços já estarem lá, né? Não vou conseguir furar a defesa do Corinthians, que tá sólida, atacar e fazer o gol. Então, assim, para mim o Palmeiras não jogou bem, para mim o Palmeiras foi inferior ao Corinthians, só que o Palmeiras teve eficiência naquilo que fez, porque atacou bem com transição. O Luigi foi um cara que roubou boas posses de bola, conseguiu marcar o gol, enquanto o Corinthians parou muitas vezes no Carlos Miguel, além do pênalti perdido do Memphis, tá? Então, assim, é aquela coisa. Se fosse pela justiça, o Corinthians poderia ter ganhado, né? Se o futebol fosse justiça, porque o Corinthians jogou melhor, criou as melhores oportunidades, teve mais volume de jogo, mas tem aquilo também do aproveitar as oportunidades. E o Palmeiras teve duas baitas oportunidades, aquela do Luigi não dava para perder e poderia ter sido 2-0. Assim como poderia ter sido, se o Corinthians não errasse aquele passe e aproveitasse as melhores chances, poderia ter sido 2-3-0 pro Corinthians. Futebol é isso, tá? Futebol é igual jogo de xadrez. Se erra um detalhe, já era, irmão. É isso, viu? Espero que vocês tenham gostado da análise. Me sigam no Instagram, que agora tá de cara nova. Arroba novo, fotinha nova. Tô mandando algumas coisas, assim como o YouTube aqui também, tá? Então já me segue lá no meu novo arroba do Instagram.
também deixa o seu like aí. Estamos de cara nova, estamos fazendo algumas mudanças pra vocês. Espero que vocês gostem, viu? Espero que vocês tenham gostado também dessa análise. E já comenta aí, quem você acha que mereceu ganhar o jogo? Palmeiras ou Corinthians? E também quero saber da sua opinião. Você acha que foi pênalti, beleza? Tamo junto e até a próxima.